E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham. Peço a vocês que se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda. O canal dá uma parada de crescer aí. Travou aí no 96 mil, aí fica oscilando ali 96.005, 96.003, 95.998. Cara, coisa de louco. Já faz mais de uma semana que tá assim. Então peço a você que não é inscrito no canal, vê o vídeo, se inscreve lá, dá essa força. Falando de Flamengo aqui, cara, sobre o Jorginho. Né? O Jorginho teve uma lesão lá no Arsenal e o técnico do Arsenal, lá, o Mike Arteta, se não me engano esse nome dele, é isso mesmo, ele disse que ele não pode mais jogar até o fim da temporada europeia, o que preocupou muita gente, né, cara? Muita gente. E aí, pode atrapalhar a possível contratação do Jorginho? E a resposta, segundo o ge.globo.com, é não, zero interferência. A diretoria do Flamengo acompanha a situação do Jorginho, né, desde que ele saiu de campo lá contra o Brentford na Premier League no dia 12 de abril e recebeu a indicação de que ele está totalmente recuperado já em 2 ou mais tardar 3 semanas. Tá? No departamento médico há quase 2 semanas que ele já está. Ele deve começar a fazer transição para o campo na semana que vem, mas pelo tempo parado ainda terá que recuperar aí o condicionamento físico antes de ser reintegrado ao elenco do Arsenal, tá? Lembrando que eles estão na semifinal da Champions, que vai ser decidida no dia 31 de maio em Munique, na Alemanha, tá? E aí aquele negócio, né, cara? Então, teoricamente tá tranquilo. Vai voltar a jogar, apesar da previsão ali errada do técnico do Arsenal, que não poderia mais voltar até o fim da temporada, mas está confirmado aí, pelo menos na reportagem do GE, com acompanhamento do Flamengo, que ele vai voltar sim, então zero interferência. Então a torcida do Flamengo pode ficar tranquila que o Jorginho tá bem encaminhado para jogar no Flamengo, tá? Falando aqui do Felipe Luiz, né? Muita gente fala de seleção brasileira, quem que vai para a seleção. O Felipe Luiz é um dos especulados aí, mas aí o René Simões, que é um treinador já antigo, já treinou seleção brasileira feminina, né? Ele já disse que o Felipe Luiz não pensa em seleção brasileira. Isso porque ele disse que conversa todo dia com o Felipe Luiz sobre vários assuntos e em nenhum momento Felipe Luiz fala de seleção brasileira, que o Felipe Luiz só pensa no Flamengo, tá? Olha o que ele falou, nós falamos quase todo dia, veja as entrevistas dele, comportamento no campo, quaisquer dúvidas que ele tenha de comportamento ou na parte psicológica, mas só isso, de tática não precisa falar com ele. Esse cara sabe, o que ele sabe é um absurdo, a determinação dele, tarde da noite ele me responde algo e eu penso, esse cara tá acordado ainda? Depois ele me mostrou que estava assistindo ao Fla-Flu pela 6ª vez, analisando o que aconteceu, que poderia tirar proveito, como pode antecipar cenário. Então, tudo que tem acontecido com o Flamengo e a forma com que está jogando não é por acaso, né? Então, o René Simões falou isso no podcast, videocast Toca e Passa do Globo, tá? Então, tranquilo aí para a torcida do Flamengo, Felipe Luiz, para quem gosta dele, né, apesar dos últimos resultados não terem sido tão bons assim como a torcida gostaria, mas tem muito crédito aí no Felipe Luiz. E aí esse negócio de seleção brasileira, para quem está preocupado, pelo menos na cabeça dele não passa, segundo o René Simões, que fala com ele todos os dias, tá? E o Flamengo vai jogar contra o Corinthians no próximo domingo no Maracanã, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. E cara, vai pelo andar da carruagem, vai ter casa cheia neste jogo, tá? Esse jogo vai estar lotado. A torcida do Corinthians, inclusive, já esgotou os seus ingressos. E ainda porque teve uma provocaçãozinha do Flamengo, né? Na torcida do Corinthians, cara. Olha, o Flamengo colocou no Twitter, né? O Maracanã vai ficar pequeno para o confronto entre o time que joga com o apoio da maior torcida do mundo e a equipe que tem uma das maiores torcidas do Brasil. Garanta seu ingresso para o Flamengo e Corinthians, né, no ingressos.flamengo.com.br. Pra cima deles, Flamengo! Ei, que coisa louca! E com essa provocação, talvez tenha provocado a torcida do Corinthians, que já esgotou os ingressos, né, cara? O fato é que essa polêmica do preço dos ingressos do Flamengo, pelo jeito para esse jogo, não vai estar tanto, né? Porque
segundo o coluna do Fla aqui, os valores dos ingressos para este domingo, né, que vai ser dia 27 contra o Corinthians, variam entre R$ 20, né, na São Maraca 1 Sul, que deve ser o setor, e R$ 500 inteira do Maracanã mais, entendeu? Então, assim, as compras são feitas online pela torcida do Flamengo e todos os setores têm biometria facial cadastrada como meio de acesso ao estádio. Então, assim, cara, 20 conto dá pra ir, né? Se for 20 conto, dá, não sei quanto que tá essa disponibilidade aí, mas pelo jeito já tá se esperando aí mais de 60 mil torcedores nesse jogo. Afinal, é um Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. É um clássico das multidões, então vai dar muito jogo, muita polêmica e como tem que ser, né? Clássico assim, futebol brasileiro, tá? E a arbitragem para esse jogo já foi divulgada, vai ser o Ramon Abateabel, que vai ser o árbitro da partida, e aí o Bruno Bosquila do Paraná e o Thiago Americano Labes de Santa Catarina serão os assistentes, e o VAR vai ser o Rodrigo de Alonso Ferreira, também da Federação Catarinense, tá? Lembrando que o Ramon Abateabel já apitou 2 jogos do Flamengo na atual temporada. Na primeira vez o Flamengo venceu o Botafogo por 3-1 em Belém e se tornou campeão da Supercopa do Brasil. E na sequência ganhou do Grêmio por 2-0 em Porto Alegre. Então esses são 2 jogos do Ramon Abateabel para o Flamengo. Então, bom sinal, né? Já é um sinal que pode ter sorte. O árbitro, pelo jeito, não deu nenhum problema, tá? E para esse jogo contra o Flamengo, o Memphis Depay poderia atingir uma marca aí de R$1.575.201 de metas, né? De grana. Porque tudo que ele faz lá no Corinthians, ele ganha uma grana. Só que ele alcançou isso agora no jogo do Corinthians, que o Corinthians ganhou o Racing do Uruguai por 1-0 na Sul-Americana, e aí o Corinthians com 1 a menos, então foi uma vitória muito expressiva aí do Corinthians. E quem cobrou escanteio pro gol do... cara, como é que é o nome do cara, velho? Romero, do gol do Romero. Não pode esquecer o nome do Romero, né? Então o Depay cobrou escanteio e o Romero fez o gol, né? Sobrou uma bola que sobrou lá, o Romero fez o gol. Então, por essa participação direta em gol, praticamente o Depay deve ter atingido essa marca, o que poderia atingir contra o Flamengo. Agora começa outras marcas, né? Que tudo que o cara faz lá, o cara ganha uma grana absurda no contrato do Corinthians. O Corinthians que, sem saber como é que tá a situação, né? Só pra você ter uma ideia, o dinheiro que o Corinthians ganhou no Campeonato Paulista passou tudo pro Depay. 4.700.000 foi pro Depay. O Corinthians ganhou 5 milhões. 4 milhões foi pro Depay. Porque tava na cláusula que se for campeão ganha essa grana. É brincadeira, né? Um time que, na situação do Corinthians, faz um contrato como esse. E eu não sei como que o elenco não tá derrubado, né? Porque geralmente quando tem esse tipo de coisa aí, o elenco começa a isolar os caras, né? Mas o cara deve ser bom de relacionamento lá, né? Vamos que vamos, tá? Então o Corinthians venceu o seu jogo na Sul-Americana aí, passou um sufoco danado, com 1 a menos, que o Félix Torres foi expulso, mas conseguiu o triunfo lá em Itaquera. E quem ganhou também na Libertadores foi o meu Palmeiras, né? 3-2, um jogaço lá na altitude, não digo jogo de qualidade bonito, mas um jogaço do Palmeiras, né? Um jogo gigante que o Palmeiras fez. Não foi um jogo bonito, é verdade, mas o Palmeiras soube jogar na altitude, conseguiu superar o Bolívar. No primeiro tempo, o Palmeiras absoluto, meteu 2-0, só que aí no segundo tempo levou 2 gols de cabeça, cara. Depois, assim, menos de 10 minutos, 13 minutos um pro outro. 2 gols igual, cara, de cabeça do cara lá. Aí só que o Palmeiras conseguiu a virada ainda no próprio segundo tempo e sagrou-se com a vitória de 3-2. Jogo muito forte no segundo tempo. Os caras meteram a correria no segundo tempo lá, eu achei que não ia dar, cara. Mas o Palmeiras conseguiu resistir. O Palmeiras, que você tem uma ideia, ficou com 23% só de posse de bola. 23%. Você vê como é que foi. O cara meteram a correria, principalmente no segundo tempo lá, que não tinha, que foi foda. E o Palmeiras conseguiu superar, né? Lembrando que o Palmeiras ainda finalizou 10 vezes, acertou 6 no gol. E o Bolívar finalizou 19 vezes, acertando 6 no gol. E aí, com aqueles 77% de posse de bola, já que o Palmeiras 23%, os caras com 77% de posse de bola. Foram 12 escanteios pro Bolívar e 3 pro Palmeiras. Então o Palmeiras fica praticamente encaminhado a classificação para a segunda fase aí
para a fase de mata-mata da Libertadores, com 9 pontos, já que o Cerro Porteño e o Bolívar com 3. Né? Só que o Cerro Porteño vai jogar com o Sport Cristal e, teoricamente, é mais forte e vai ganhar, né? Mas é isso, cara. No mais, tudo tranquilo. O que você acha? Muito obrigado a todos. E esse jogo do Corinthians aí, hein? Ei, vai dar o que falar esse jogo? Será que vai dar bom esse jogo? O Flamengo ganha esse jogo? Eu acho que o Flamengo mete 3-0 no Corinthians. Porque o Corinthians tá jogando nada fora de casa. Ganhou ali no acidente aí pra esse time da Sul-Americana aí, mas que o Flamengo não vai dar, não. 3-0 Mengão em cima do Corinthians. E com gol de Pedro ainda. O Pedro vai fazer um gol, vai voltar a fazer gol. Beleza? No mais, tudo tranquilo. Até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade.